Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar. Depois, outras pessoas solicitando para entrar aqui, a gente vai aceitando. Eu já coloquei para gravar, para a gente colocar lá na nossa plataforma, no Auritech Academy. Depois, muitas pessoas assistem por lá. Muitas pessoas já me deram feedback aqui que acabou a energia, acabou a internet, não estão conseguindo acessar, que vão querer acessar depois. E depois eu vou mandar o link para os clientes. Eu subo no YouTube, subo lá na nossa plataforma. Então, a gente tem muito assunto para falar. Vamos começar para a gente não se delongar muito. Eu montei um roteiro básico, só que são pontos extremamente importantes. Todo mundo que está aqui são empresários, né? E eu tenho certeza que pairam aí muitas dúvidas sobre todas essas mudanças que têm acontecido, né, na legislação aí, não só esse ano, mas no ano passado. A gente vai falar de reforma tributária. A reforma tributária é um projeto que tramitou ali no Congresso Nacional por anos. Outras coisas que a gente vai falar já tinham sido aprovadas lá atrás. Então, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para atualizar. Então, vamos começar para a gente não se delongar. E aí, depois, no final, a gente abre para perguntas e a gente vai tirando todas as dúvidas aí. Então, assim, para a gente começar, vamos falar sobre aquilo que, na verdade, a maioria das pessoas tem dúvidas e tem medo, que é a famosa malha fina da Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela nunca teve tanto acesso a dados, né, e a informações como ela tem hoje. Hoje a fiscalização, ela é automática. Não precisa de alguém ir lá te denunciar e não precisa de um fiscal bater na sua porta igual era antigamente para você ser pego caso você não esteja fazendo correto. Hoje a fiscalização, ela é automática, ela é eletrônica, ela é digital e hoje eles já conseguem usar até inteligência artificial. E isso a nível federal, através da Receita Federal, a nível estadual e a nível municipal. Então, hoje, todos os entes federativos, né, do fisco, eles têm condição, através de cruzamento de dados, de detectar toda a nossa movimentação. Então, hoje, a malha fina, muitas pessoas entendem que malha fina é só para imposto de renda pessoa física, e não. A malha fina, ela é feita no imposto de renda pessoa física, ela é feita com outros dados que ainda nem tem campo na pessoa física, como, por exemplo, cartão de crédito. Não existe um campo na declaração de imposto de renda para você declarar quanto você gasta de crédito, quanto você gasta de cartão de crédito. Porém, eles conseguem ter acesso. Então, não vai esse campo ali, mas eles conseguem detectar se você tem, por exemplo, um gasto com cartão de crédito incompatível com a sua renda. Então, qual que é a base da Receita Federal para fiscalização e para auditorias, tanto na PF como PJ? Ela cruza pontas e bases de informações. Então, o ponto principal é conta bancária. A Receita Federal, ela de tanto insistir conosco, contribuintes e empresários que não queremos pagar imposto, que eu também sou igual a vocês, eu também tenho as minhas empresas, os meus negócios, eu não quero pagar imposto, não gosto de pagar imposto, mas a gente adulto não faz o que quer, a gente faz o que tem que ser feito, né? Então a gente quer sempre pagar o mínimo possível, e nós, como bons brasileiros, a gente sempre gosta de aproveitar a oportunidade de dar o jeitinho. O que a Receita Federal fez? Ela inverteu, ela colocou a responsabilidade para os bancos, criaram-se declarações onde os bancos e as instituições financeiras, instituições de cartão, elas passam a ser obrigadas a informar para a Receita Federal a nossa movimentação. Então, ela cria ali um órgão de combate à lavagem de dinheiro, que é o COAF, e ela cria ali um formato onde os bancos informam tudo que a gente movimenta, tudo que entra na nossa conta, e antigamente, né, pensava-se que era só o que tinha na virada do ano, e até um certo momento, a Receita Federal, o principal foco dela era naquela variação patrimonial de saldos na virada do ano, então a gente tinha aquela linha de raciocínio, eu posso movimentar 1 milhão por ano na minha conta, mas se na virada do ano virou zerado, eu não vou ter problema, estou livre, aprovado e sem pecado. Então, ela foi aperfeiçoando os métodos de cruzamento de dados dela, e hoje ela consegue ter acesso, e o ponto principal dela é banco, ou seja, a instituição financeira, seja digital ou física, porque isso hoje não tem mais nenhuma diferença, fintech, etc., ela informa para a Receita Federal que você recebeu tanto na sua conta, que você teve tanto de entrada, então não é sobre o que sobra. Porque seria muito fácil eu receber 100 mil por mês e gastar 100 mil por mês e eu não tenho que pagar nada. Então é sobre o que entra. E presume-se, né, através do fisco, que aquilo que entrou na sua conta é faturamento, é receita, é fruto da sua comercial. Seja você pagando, seja você recebendo por um serviço que você está prestando, seja você recebendo por uma mercadoria que você está vendendo. Então, entrou 100 mil na sua conta, entrou 10 mil na sua conta, entrou 50 mil na sua conta, a Receita Federal, ela entende e presume que você teve aquilo ali como faturamento. E se você não declara, seja como pessoa jurídica, emitindo nota fiscal, ou seja como pessoa física, para poder pagar o imposto sobre aquele valor, e às vezes nem vai ser sobre aquele valor a depender do seu regime tributário, a Receita entende que você está sonegando, ela entende que você está declarando menos que o que você está movimentando.
aí que é o X da questão. Quando você recebe dinheiro na sua conta, quando você recebe uma movimentação ali, onde ela não é declarada através da sua empresa ou através da sua pessoa física, porque você também não é, para a maioria não é para a maioria, mas você nem sempre é obrigado a abrir empresa. Claro, se você tem uma atividade comercial, né, principalmente de compra e venda de mercadorias, você se equipara à empresa, você tem que abrir empresa. Mas, por exemplo, prestador de serviço tem sempre ser obrigado a atuar na empresa, abrir CNPJ. Você pode atuar na pessoa física, mas a gente vai falar um pouco mais à frente que nem sempre é viável você atuar como pessoa física. Então, se entra 100 mil por mês na sua conta e você declara 20, você tem uma diferença de 80 mil que a Receita presume que você está sonegando, e você deveria ter pago imposto sobre aquilo ali, seja dentro de uma empresa, seja dentro da pessoa física. E se eu não declarar, o que, que vai acontecer? A Receita Federal pode pegar através desse cruzamento de dados, e esse cruzamento de dados não é só via conta bancária. Hoje a Receita Federal ela tem várias fontes de fiscalização onde ela pode detectar que você está declarando menos que você recebe. Então ela vai pegar aquilo que você recebeu na sua conta bancária, ela vai pegar aquilo que você gastou com cartão de crédito, ela vai pegar imóveis que você comprou, porque ela já tem acesso a dados de cartórios, veículos que você compra, ela já pode ter acesso, né, fiscos estaduais e até a Receita Federal, através de nota eletrônica de venda sobre veículos que você compra, ela tem acesso ao plano de saúde que você tem, ela tem acesso hoje do ponto de vista financeiro a várias bases de informações para poder fazer o cruzamento de dados. Então você recebe ali 30, 40, 50, 100, 500, 1 milhão na sua conta e declara 20, 30, 50% daquilo que você recebeu. Aí você declara uma renda de 30 e gasta 50 de cartão de crédito. E quando eu falo nessas proporções, você pode reduzir. Você gasta 10 de cartão e declara uma renda de 5. Aí você compra um carro no ano de 100 mil, 200 mil. Aí você compra um imóvel, aí você paga a prestação desse imóvel. Então, hoje a gente vive num verdadeiro Big Brother fiscal. A Receita consegue pegar, através da sua declaração de imposto de renda, você declarando esses bens. Fora da declaração de imposto de renda, você, mesmo que você não declare esses bens, ela consegue cruzar através de cartório. Por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, a gente coloca ali a senha Gov e a gente já consegue puxar, já vem automático, não precisa eu colocar nada, os dados de imóveis que você comprou, já vem do próprio cartório, porque ela já foi lá e já criou uma obrigação para o cartório informar as transações imobiliárias. Já está sendo criado agora praticamente o CPF do imóvel, né? Pós-reforma tributária, onde eles vão ter acesso agora de forma mais efetiva a isso. Então, a Receita Federal, através desse conglomerado de dados de informações, partindo principalmente da conta bancária, ela consegue identificar se você declara menos, ela consegue identificar se você tem um patrimônio incompatível com a sua renda, ela consegue identificar que você tem padrão de vida incompatível com a sua renda, e inclusive em fiscalização, hoje ela usa até redes sociais com sinais exteriores de riqueza para saber se o padrão de vida que você posta no seu Instagram é compatível com a renda que você declara. Então, hoje, a Receita Federal ela não pergunta, ela afirma. E aí é você que tem que provar que eles estão errados. Você que tem que provar que aquelas informações, que aqueles dados, aqueles valores que você recebeu lá na sua conta, que eles não são de faturamento. Ah, não, foi uma doação que eu recebi. Beleza, você pagou o imposto, o ITCMD para a Secretaria da Fazenda? Você protocolou ali um processo de doação e pagou o imposto? Não, é o empréstimo. Então, beleza. Quem mandou o dinheiro para você, ele tem recurso para emprestar? Você tem aí um contrato de empréstimo, você tem uma nota promissória, está estabelecida ali uma remuneração por juros, porque essa remuneração, esse juro também vai ser tributado. Então, hoje, através desse grande cruzamento de dados, cartório, banco, declaração de terceiro, nota fiscal, PIX, cartão de crédito e todas essas informações, ela vai conseguir pegar através de todas essas informações e saber se você está declarando certo ou não. Por quê? A gente presume que eu vou dar um jeitinho, como por exemplo, eu tenho a empresa, eu vou receber na conta e só não vou tirar nota. Ah, tá ótimo. Primeiro, quando a contabilidade, para quem a empresa de contabilidade faz contabilidade, por incrível que pareça, já tem muito escritório que nem faz contabilidade, né? Faz só imposto e folha de pagamento. Mas quando você tem uma contabilidade e você recebe dinheiro em conta e aquele valor não é declarado, não é tributado, ele vai ficar no seu balancete ali como uma omissão de receita. Não tem como sumir com esse dinheiro. Então, recebi dinheiro na conta, a empresa vai fazer a contabilidade, for contabilizar o banco, aquele dinheiro fica claro. Segundo ponto, a Receita Federal, quando ela vai fiscalizar, e não só a Receita, mas a Prefeitura, por exemplo, eu deixo aqui num cantinho na minha mesa um auto de infração, né, de uma cliente, de um auto de infração de R$ 288 mil, que a Prefeitura está fiscalizando ela, e eles pegaram ela por onde? De conta bancária. Na notificação da fiscalização, chegou na primeira linha, pedindo o registrato do Banco Central. Não sei se você já teve curiosidade de saber, você entra aí, você escreve Banco Central e escreve registrato. Você entra com a sua senha Gov, ali vai aparecer o raio-x financeiro e bancário seu. Vai aparecer tudo quanto é
tipo de banco que você já abriu conta, nem que seja para você poder fazer um cadastro, pegar uma maquininha da PagSeguro. O PagSeguro é um banco, é um PagBank, vai aparecer todas as contas a qual você teve acesso. O que ele fez? Ele pediu o registrado para saber em quais bancos ele tem conta, porque tem empresário artista que tem uma conta que aquilo que ele recebe, ele declara, e ele tem uma conta fake ali, como vamos usar como caixa, como Box2, ele tem uma segunda conta onde ele quer receber ali o valor que ele não quer declarar. Então, ele pediu o registrado do Banco Central, estabeleceu quais os bancos que ela tinha conta, e fez ali um cruzamento simples, pediu os extratos bancários, conferiu se esses bancos estavam declarados na contabilidade, estavam sim, só que ela tinha uma omissão de receita, ela recebia na conta bancária mais do que ela declarava. E ele mandou um auto de infração, tipo, bem simples, uma planilha simples do Excel, primeira coluna mês, segunda coluna entradas em contas, terceira coluna valor de nota emitida, quarta coluna valor de faturamento omitido, e na quinta coluna o imposto sendo cobrado. O auto de infração de 5 anos deu 288 mil. Aí você fala, nossa, essa cliente fatura muito. Não, ela estava faturando em torno de 50, 60 mil por mês. Mas aquilo ali somado durante 5 anos e acumulado, e isso foi só a parte do ISS, porque é um problema. Se a empresa está no Simples, você paga uma alíquota global incluída naquela guia. Se você é autuado, você perde aquele benefício e vai ser cobrado imposto cheio. Outro cliente nosso que foi autuado pela Cefaz, no Simples Nacional, com a alíquota média de 8, 9%, pegaram ele através do quê? Cartão de crédito recebido, passado e não declarado. Cobraram dele o ICMS cheio, à época foi 17%, mais juro e multa, ou seja, um débito de 82 mil virou 202 mil reais. O juro, multa e a correção ficou maior que o valor do imposto. Por quê? Quando a Receita Federal principalmente detecta, ela vai cobrar de você o imposto, na maioria das vezes, principalmente se for pessoa física, ele vai cobrar aquele valor da alíquota padrão de 27,5% e pode ter uma multa que pode chegar até 150% do valor devido, ou seja, a multa pode ser mais caro que o valor do imposto, e você vai pagar isso ali acumulado, e sempre eles vão cobrar dos últimos 5 anos. Então, eu costumo falar que a Receita Federal não brinca de ser receita, e hoje, como a gente vive esse verdadeiro Big Brother fiscal, se você não tiver essa equalização entre o que você recebe em conta e entre o que você declara, seja na PJ ou na PF, você vai ter problema, porque de alguma forma você vai deixar rastro, a não ser que você receba 100% em dinheiro, a não ser que você não constitua patrimônio, a não ser que você não utilize cartão de crédito, a não ser que tudo que você receba, você gasta, você suma com esse dinheiro e você não constitua patrimônio e nem declare renda. Aí talvez seja um caminho que você possa não pagar. Então, qual que é a saída para isso, gente? Planejamento tributário. Você estabelecer um planejamento tributário, uma análise de qual o melhor regime tributário para sua empresa, para sua atividade, para que você pague o mínimo possível de imposto. Agora, não pagar nada, tem como? Não tem. É só eu ir para o Paraguai e lá eu vou pagar zero de imposto, igual estão falando na internet? Não é bem assim. Então, o segredo é você ter um bom suporte contábil, um bom suporte tributário, para que possa ser analisada a sua situação e você buscar a melhor tributação possível diante da possibilidade. Entendendo que o Brasil é o país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, que você paga imposto sobre renda, você paga imposto sobre faturamento, você paga imposto sobre consumo, você paga imposto sobre compra, você paga imposto sobre venda e você paga imposto até para ter. Por exemplo, IPVA e IPTU são impostos que você paga para ter, né? Você vai pagar para comprar, você paga para ter a renda, para adquirir o bem, você paga para ter e se você vender com lucro, você ainda tem que pagar imposto, que é o ganho de capital. Então, querendo ou não, o Brasil é um país assim, aquele exemplo básico que eu já dei lá no meu Instagram. Eu tenho um salário de 10 mil reais, eu recebo, vamos supor que eu trabalho no multinacional, meu salário é 10 mil. Meu salário é 10 mil, mas eu custo para aquela empresa quase o dobro daquele valor do meu salário. Então, vamos supor que eu custo ali em torno de 70%, 80%. Só de INSS patronal, a empresa gasta quase 30% comigo, mais 8% de FGTS, etc. Então, vamos supor que eu custe 15 para a empresa. Daqueles 10 mil, vai ser descontado de mim entre INSS e imposto de renda quase 30%. Dos 10 mil, eu recebo 7. E daqueles 7 mil, quando eu vou consumir no meu mercado, no mercado, comprar alimento, combustível, tá no mínimo metade é imposto. Ou seja, meu salário é 10, a empresa gasta comigo 15, eu recebi 7, mas eu só consigo desfrutar de R$ 3.500. A Receita Federal, ela recebeu metade do que você trabalhou, ela recebeu mais da empresa a qual pagou para você e você ficou com a menor parte. Hoje o nosso sistema é assim. Então, qual que é a alternativa? Planejamento tributário e estruturação para que você possa pagar o mínimo possível. Tá bom? Então, nesse cruzamento de dados, fique atento. Não adianta você ter a conta da empresa e receber uma outra conta, seja na pessoa física ou outra conta da empresa e não vou declarar. Eles têm acesso. Vou receber uma maquininha na pessoa física.
Eles têm acesso. Vou receber só pessoa física, não vou abrir empresa. Eles têm acesso. De alguma forma, eles conseguem ter acesso. E aí, como que funciona a fiscalização? É por quem ganha mais, quem movimenta mais, quem fatura mais? Não, é por amostragem. Então, às vezes, pode ter pessoa que movimenta 10 mil e cai, e tem pessoa que pode movimentar 100 mil, 500 mil, 1 milhão e não cai. Então, claro que tem fatos e fatores que vai fazer aumentar ou não potencializar o risco, mas o segredo é se prevenir, tentar fazer certo e estruturar um planejamento para que você pague o mínimo possível. Outro ponto para a gente entrar é sobre tributação do Pix, porque muitas pessoas, e tem sido falado aí na internet, sobre essa questão da tributação do Pix. Então, primeiro ponto, Pix não tem imposto. O Pix é uma transação financeira. O Pix é um tipo de pagamento de movimentação de dinheiro entre contas. Assim como é o TED, assim como é um cheque, assim como era uma DOC antiga, assim como é o cartão de crédito. Então, não há e não tem por que haver tributação sobre Pix. O que tem é o lastro e a origem desse Pix que vai originar uma possível tributação. Por quê? O Pix é rastreável. Desde quando ele surgiu, né, ele já foi instituído que ele tem que ser informado pelos bancos para a Receita. Só que esse Pix, ele presume um faturamento. Ele presume que você prestou um serviço ou recebeu algo, seja na sua empresa ou seja na pessoa física, que você precisa declarar. Então, o Pix não é tributável, mas a origem e a função daquele Pix, ele é tributável. E aí você tem que adequar em relação à sua venda. Por exemplo, se você recebe Pix na pessoa física, pode ser renda. Não tributei, pode pagar 27,5%, mais os adicionais de multa. Recebi na PJ e não tirei nota fiscal, omissão de faturamento, você vai ser cobrado o imposto ali da sua empresa e, dependendo, vai ficar muito mais caro se você pagar espontaneamente. Dependendo, não, vai ficar muito mais caro. Sem contar outros riscos que podem ocorrer. E profissional liberal ou autônomo geralmente são os mais visados, porque geralmente tem uma movimentação considerada robusta, e para esses, fazendo a estratégia certa, às vezes a tributação poderia ficar muito menor, por exemplo, às vezes utilizando uma estratégia de livro caixa, tributando às vezes o imposto de renda só sobre o lucro, né? Mas para outros contextos, se você tem uma lucratividade alta, já não é viável, já é mais viável ter sua PJ, às vezes você pode começar pagando ali 6% de imposto. Então hoje, por exemplo, para a área da saúde estética, que a gente tem um trabalho específico, nichado. Hoje, a gente tem mais de 10 formas de se tributar um profissional hoje de saúde. Mais de 10. Eu posso usar lucro presumido, eu posso utilizar lucro real, eu posso usar pessoa física, eu posso usar simples nacional, anexo 3 e 5, eu posso usar lucro presumido, que é equiparação hospitalar, eu posso usar sociedade unipessoal, uniprofissional, tributação híbrida. Tem várias formas que eu posso fazer. Como que eu vou saber qual que é a melhor e a mais correta? Não tem fórmula de bolo, não tem fórmula pronta. Eu fazia uma reunião mais cedo, falando sobre ROD, estruturação societária, estruturação tributária, falando com um médico que tem uma clínica em Brasília justamente sobre isso. Tem gente que vem de fórmula pronta para essa empresa, esse contexto. Às vezes, empresas de mesmo segmento que tem faturamento parecido, o regime tributário às vezes vai ser diferente, e não quer dizer que um está certo e o outro está errado, porque eu tenho que olhar faturamento, eu tenho que olhar lucratividade, eu tenho que olhar perfil do cliente, eu tenho que olhar perfil de quem eu compro, de onde eu compro, que eu vou vender, eu tenho que olhar tanta informação, eu tenho que olhar minha folha de pagamento, eu tenho que olhar minha lucratividade, eu tenho que olhar o meu estoque, eu tenho que olhar, são tantas informações que às vezes para uma empresa é mais viável o lucro presumido, para outra lucro real, para outra às vezes simples nacional de mesmo segmento. Então, por isso que o planejamento tributário é tão importante e por isso que é tão necessário você entender o seu contexto e ter um bom suporte. Então, Pix não existe tributação. O Pix, basicamente, ele é um meio de pagamento onde você vai receber um valor, a Receita Federal vai presumir que aquilo ali é uma renda, é um faturamento, e através daquilo ali, se você não declarou aquilo ali, seja na sua empresa, seja na sua pessoa física, você sim pode ser pego pela malha fina, e hoje é um dos principais subsídios, né, que a Receita Federal tem utilizado. Tem alguns clientes, né, algumas empresas que têm recebido notificação da ECF, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né, e ali eles já estão trazendo pronto para a gente, eles já estão mandando pronto, eles falam assim, ó, eu detectei que a sua movimentação é essa. Eu vou fingir que você errou, não por querer, mas que às vezes errou algum dedo, e eu vou te dar a oportunidade de você corrigir espontaneamente. Vem ali uma notificação que chega no ECAC, falando, ó, no primeiro trimestre aqui, ó, eu acho, né, se eu não tiver muito errado e o banco não colocou dinheiro a mais para você, que você faturou aqui, ó, a média aqui de 3 milhões no primeiro trimestre, 4 no segundo, 2 no terceiro, sei lá, que seu faturamento no ano foi 10 milhões. Mas eu não sei o que aconteceu, que você só declarou e você só tirou nota de 8 milhões. Verifica aí se esses 2 milhões realmente são seus, e aí eu deixo você pagar agora espontaneamente para você não ter uma alta infração. Você só vai pagar com juros e multa, claro, né, porque você está pagando depois da data. Então, hoje a Receita Federal já faz isso, esse tipo de procedimento.
A Secretaria da Fazenda já pega através de cruzamento de dados com cartão e Pix. A partir do dia 1º de maio agora, a Secretaria da Fazenda de Goiás já vinculou o meio financeiro de pagamento, seja Pix ou seja cartão, à emissão de nota. Não se passa um cartão, não se recebe um Pix sem a emissão de um cupom fiscal. Antigo cupom fiscal, que hoje é o NFCE, né? Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico, você já tem que emitir isso integrado. Então, cada vez mais eles estão sofisticando os métodos de cruzamento de dados para reduzir ou zerar a sonegação. Porque eles investem em tecnologia, aumenta a sonegação, diminui a sonegação. É a melhor forma que o governo tem para poder aumentar a arrecadação, para poder bancar a máquina e a estrutura pesada que eles têm. Então, esse ponto, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, você deixa para o final. Outro ponto extremamente importante, que é o que tem causado muita dúvida, é a famosa tributação de dividendos. O Brasil era um dos países do mundo, não são tantos assim, que não existia tributação sobre lucro. Há muitos anos não existia. Lá atrás, em algum momento, existiu, mas a tributação de dividendos era isenta. Então, qual que é a lógica? Você tem uma empresa, você emite nota fiscal, você tributa aqueles valores, e aí você paga todas as suas despesas, os seus custos e sobra um lucro. Esse lucro, você jogando ele da sua PJ para a sua PF, essa distribuição de lucro, a essência dela era ser isento. Por quê? Se eu já paguei na empresa, por que eu vou pagar na pessoa física? E por muitos anos foi assim. Então, se você tira 10 mil por mês da sua empresa, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, até 31 de dezembro de 2025 você não pagava nada sobre esses valores. Você pagava sobre o faturamento. O que o novo governo fez? Foi lá e criou uma legislação e estabeleceu que agora tem que ser um teto. Até 50 mil por mês de retirada que você faz na sua empresa, você não vai pagar imposto, você não vai sofrer retenção na fonte. Passou de 50 mil, a sua empresa ou as suas empresas vão ter que descontar 10% daquilo que você ganha. E não é limitado por CPF a retenção. Então, se você tem 3 empresas, a qual você tira 60 mil por mês de cada uma, vai ser descontado 10% de cada uma. E lá no imposto de renda, a gente tem a segunda etapa e o segundo formato, porque lá na declaração de ajuste, pode ser que você tenha que pagar mais imposto, ou pode ser que às vezes você até restitua. Porque como que funciona? A Receita Federal estabeleceu que, para fins de retenção na fonte, quando você retira da sua empresa acima de 50 mil, essa empresa tem que fazer um desconto de 10%. Só que às vezes, você fala, não, então é só eu retirar 49.999, eu não vou sofrer os 10% de desconto na fonte. Porém, você tem certamente outras rendas, você pode ter renda de aluguel, você às vezes vai ter renda de prolabore, que é aquele contra-chequezinho que você recebe na sua empresa, você tem renda muitas vezes de investimento, você tem aquele dinheirinho colocado lá no CDB e outros rendimentos, às vezes você tem ali um fundo imobiliário que tem rendimentos, você vai ter outros rendimentos. Então, tem muitas pessoas achando que é só diminuir a retirada dentro da empresa e esquecendo que lá no ano seguinte, no momento do imposto de renda, a Receita Federal vai somar a sua renda global. E se você não pagou esses 10% antecipado, lá na frente você vai pagar essa diferença. E essa retenção na fronte é 10%. Porém, lá no momento do ajuste, pode ser que o seu imposto não seja 10%, porque a alíquota só é de 10% se você ganhou acima de 1.200.000 no ano, que é na média de 100 mil por mês. Entre 600 mil e 1.200.000, essa tributação ela é progressiva. Então, você sofre uma retenção de 10%, como se você tivesse que pagar 10%, mas às vezes lá no momento do imposto de renda, pode ser que somando tudo a sua renda ficou 750 mil no ano e você não tinha que pagar 10%. Às vezes a sua alíquota efetiva vai ser 4%, por exemplo, e aí a Receita vai fazer o quê? Ela vai te devolver, ela vai trabalhar com o seu dinheiro e vai devolver para você. Então, isso mudou totalmente o cenário, mudou totalmente os planejamentos tributários, mudou planejamentos patrimoniais que a gente tinha. Porque, por exemplo, uma das estratégias que a gente tem utilizado e que a gente pode utilizar para poder minimizar ou às vezes até zerar essa tributação sobre dividendos são estratégias de holdings de participações, holdings patrimoniais. Mas até vir essa lei, uma das premissas de uma holding era eu ter uma holding patrimonial totalmente afastada da minha empresa operacional, totalmente afastada das minhas empresas que geram renda. Eu sou sócio de uma clínica, eu sou sócio de uma escola, sou sócio de uma oficina, sou sócio de uma lanchonete, de um bar, de qualquer coisa que seja. O nosso princípio é eu ter de um lado, vamos imaginar um lado imaginário, eu tenho aqui um muro, eu tenho aqui as minhas empresas que geram renda, eu distribuía lucro para a minha pessoa física e eu tinha aqui do outro lado desse muro uma holding patrimonial onde eu aportava aqui e deixava o mais separado possível.
Só que com essa nova tributação, a legislação deixou claro que essa tributação ela incide quando uma empresa, uma pessoa jurídica paga para uma pessoa física. Ela não incide essa tributação quando eu pago de PJ para PJ. Então, passou a ser necessário a gente ter uma forma de integrar, por exemplo, essa minha holding patrimonial com o meu núcleo de negócios. Aí, às vezes, eu tenho que criar camadas, eu tenho que ter holding de participações. Tem casos que, às vezes, eu tinha sócios que tinham holding juntos, eu vou ter que fazer um processo extremamente complicado e caro, que é uma cisão, que é uma separação dessas holdings. Eu vou ter que integrar de alguma forma para que quando eu receba esses dividendos, como que a holding pode me ajudar? Se eu transfiro, vamos pegar um exemplo hipotético, que eu tiro 100 mil por mês da minha empresa, e se eu transferir hoje, até dezembro, se eu transferisse esse dinheiro para minha conta física, quanto que eu pagaria de imposto? Zero. Se eu for fazer isso hoje, na data de hoje, quanto que eu vou pagar de imposto? 10 mil reais. Então, transferir 100 mil, eu vou pagar 10 mil reais. Como que a holding pode me ajudar? Como lá na legislação deixa bem claro que essa transferência é para pessoa física, quando eu transfiro para uma pessoa jurídica, não tem tributação. Só que alguns, né, coaches financeiros, contábeis, tributários do direito, têm se pregado que a holding é o local onde você vai ter a sua vida, né? Você vai pagar a pet shop, né, do seu cachorro, você vai pagar a escola do seu filho, a sua pessoa física vai ficar pobre, você não vai ter mais renda e você vai abrir uma holding, que aí não seria nenhuma holding, seria um CNPJ da bagunça, e você vai pagar todas as suas despesas ali. Não é bem assim. O que é o cenário ideal? Você utilizar a holding, primeiro, para fazer a gestão desses negócios operacionais que geram renda. Então, a gente tem a figura de uma holding pura, uma holding de participações, que é uma gestora, administradora e controladora dos seus negócios, da sua clínica, da sua consultora, da sua escola, do negócio que você tiver. E acima dessa holding de participações, seja qual for o desenho, você pode ter uma holding patrimonial, onde parte dos recursos que você recebe da sua empresa e que você não vai gastar, você pretende poupar para futuro, seja para comprar imóveis ou para ter investimentos para futuro, ao invés de jogar esse valor todo para a pessoa física e pagar 10%, você vai deixar esse valor já guardado e estocado dentro da holding, porque aí você vai passar a comprar e adquirir patrimônios dentro dessa holding. Então imagina nesse exemplo que eu estou te dando, você tem uma empresa ou algumas empresas que te geram uma renda mensal de 100 mil reais, só que às vezes o seu custo de vida é 70 mil reais por mês, é 60, é 50, e você consegue poupar 30, 40, 50 mil por mês, e esse é o seu plano de aposentadoria. Você quer comprar imóveis para alugar, você quer construir kitnet, você quer guardar dinheiro para poder viver de renda, enfim. Qual o sentido, então, de eu pegar esse dinheiro das minhas empresas e jogar para minha pessoa física 100 mil reais e pagar mais 10 mil de imposto e ter que comprar patrimônio na minha pessoa física? Vem a figura, por exemplo, de uma holding patrimonial. O que é uma holding? Holding vem de proteger, segurar, do inglês. Holding é uma empresa que tem alguns objetivos, mas o principal é uma empresa que visa proteção patrimonial. Quando você pega os seus bens, os seus imóveis, os seus investimentos e coloca dentro desse CNPJ dessa holding, você cria uma camada de proteção, porque você tira os seus bens da sua pessoa física, que pode estar sujeito a processos cíveis, tributários, processos de várias esferas que podem, de alguma forma, influenciar e afetar o seu patrimônio. Então, a holding é uma empresa criada, primeiro, para proteção patrimonial. Segundo, você pode ter, além de uma holding patrimonial, você pode ter uma holding de participações, onde essa holding, ao invés de você entrar em outros negócios com o seu CPF, expondo o seu CPF e também o seu patrimônio a riscos, você pode colocar um CNPJ, você entra enquanto empresa, não mais como pessoa física, porque você cria mais uma camada de proteção para proteger o seu CPF e aquele que você está constituindo na pessoa física. Então, segundo tipo de holding, holding de participações. Eu posso ter uma holding familiar, que é uma holding onde eu vou ali colocar a minha família, e às vezes eu posso criar ali uma gestão para poder antecipar o meu planejamento sucessório, né, para poder livrar ali os meus bens do inventário e já fazer a transferência do meu patrimônio para os meus filhos. Então, a essência básica da holding é essa: proteção patrimonial, planejamento sucessório, economia tributária e gestão de negócios. E dentro desse contexto da tributação de dividendos, eu posso utilizar isso para organizar melhor os meus negócios, para proteger o meu patrimônio, não mais precisando comprar meus bens na pessoa física, deixando dentro de uma holding, e por brinde, por tabela, eu ainda vou economizar, porque se esse dinheiro teria que entrar na minha pessoa física para depois eu comprar lá os meus bens, deixar o dinheiro guardado lá ou aportar em uma holding patrimonial, esse dinheiro já não vai descer mais
para a pessoa física. Ele vai sair da holding, ele vai sair das empresas operacionais para patrimonial direto, que a gente não recomenda. Ele pode passar por uma participações para depois chegar nessa patrimonial, e aquele dinheiro já vai ficar guardado ali, e você já pode comprar o seu patrimônio ali. Então, vamos pensar nesse exemplo hipotético. Eu retiro 100 mil reais por mês da minha empresa, e eu preciso ali para manter o meu padrão de vida 50, 60 mil. Essa diferença eu já não ia guardar, eu já não ia comprar patrimônio. O que eu vou fazer? Eu já vou deixar ele dentro da minha holding patrimonial e eu nem vou precisar trazer ele mais para minha pessoa física. Eu vou garantir proteção patrimonial e eu já vou garantir economia de impostos utilizando esse contexto. Então, eu protejo meu patrimônio e eu economizo. E, além disso, tem outras estratégias que a gente pode utilizar. Por exemplo, organização societária. Às vezes, né, a minha esposa, o meu cônjuge, às vezes ele já até indiretamente meu sócio no meu negócio e ele não participa da minha empresa. Por que não colocar essa pessoa para poder fazer parte do quadro societário da minha empresa ou da minha holding? E se eu retiro ali 60, 70, 80, 100 mil por mês, eu dividir esse faturamento para poder diminuir impostos? Às vezes tem pais que pagam mesada para filho, que tem um custo operacional com o filho. Por que esses filhos não podem fazer parte ali do meu contexto de holding, ao invés de eu jogar na minha pessoa física para poder custear isso, eu já não posso tentar organizar isso ali dentro do meu contexto do meu patrimônio, se a holding que está gerindo o meu negócio também está gerindo o meu patrimônio, fazendo a gestão ali da minha governança familiar. Eu não tenho empresas, despesas na minha pessoa física que talvez, né, elas não possam ser corporativizadas. Eu não estou aqui te dando orientação, mas será que não tem algumas despesas que você tem, que você gasta na sua pessoa física, que indiretamente não são despesas que, pela lógica, você está gastando para poder exercer a atividade da sua empresa, um combustível, um restaurante, alimentação, viagens que talvez você faça a trabalho, e às vezes você paga na pessoa física, que talvez a sua empresa, que teria que custear, e às vezes por praticidade você está pagando com o seu cartão pessoal, você está pagando na sua pessoa física. Veículo, que a gente tem que fazer uma análise, que às vezes comprar veículo na empresa pode ser prejudicial por causa do ganho de capital que pode haver, mas será que você não tem um veículo que você utiliza na sua empresa, né, que às vezes está na sua pessoa física, e se ele tivesse na sua empresa, os gastos desse veículo você retendo ali? O que é o objetivo disso tudo? Diminuir o valor que você vai ter que jogar para a sua pessoa física. E aí você tem que usar um princípio da prudência, você tem que usar o princípio da razoabilidade, você tem que usar o princípio do bom senso, porque tem gente me perguntando se pode pagar o pet shop lá na empresa, se pode hoje me mandar a mensagem se poderia pagar a consulta da filha, a babá da casa, a escola do filho na empresa. Gente, pagamento de contas pessoais na conta da empresa caracteriza remuneração indireta e você pode ser cobrado de 27,5% disso. Então não é igual algumas pessoas. Hoje eu fiz a reunião, né, com essa pessoa, e ele me falou que foram vendidos a holding lá, eles são 3 sócios, 3 médicos, e um médico me procurou porque não ficou seguro e confiante no planejamento que foi vendido para eles. Quem vendeu a holding falou que era só abrir o CNPJ e pagar a partir de agora todas as despesas ali dentro e estava resolvido. Abriu um CNPJ, uma holding patrimonial, integrou essa holding dentro da clínica, e é só de jogar o dinheiro da clínica para dentro dessa holding e pagar as despesas ali dentro, está resolvido, nunca mais vai precisar pagar 10% sobre dividendo. Isso é loucura, né? Isso é suicídio, porque se a Receita Federal pegar isso, vai ser remuneração disfarçada, vai cobrar 27,5% e vai causar outro problema. Então, tudo tem que ser feito de forma correta, de forma prudente e de forma razoável. Então, não tenha, o que eu posso gastar da minha pessoa física na empresa? Nada. Você não pode gastar nada. Mas tem despesas que você tem na pessoa física que sim podem ser consideradas como despesas da PJ e fica mais fácil você fazer aquilo ali. Mas isso, claro que muitas vezes não vai representar, às vezes, um percentual muito grande. Mas quando você vem com tudo isso e você consegue fazer uma reorganização societária, às vezes você vai fazer, às vezes, aberturas de mais CNPJs e de mais estruturas de negócio. Às vezes você vai colocar a sua família, que às vezes você já tem aqueles gastos, já tem pessoas que às vezes já fazem parte da empresa e não estão ali no quadro societário. Quando você vem com a holding patrimonial, quando você vem com a holding de participações, quando você faz ali um planejamento tributário, societário, né, patrimonial, organizacional, hoje a gente consegue sim ter uma redução, né, considerável e expressiva sobre esse valor. Então eu costumo falar, quanto mais você ganha, mais difícil vai ficar de você não pagar nada. Então, se você ganha 200, 300, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que ganham 400, 500 mil por mês,
você não pagar nada é impossível. Então, quanto mais você ganha, mais você vai ter que pagar. Mas o objetivo desse tipo de planejamento é, primeiro, te proteger e não te expor a riscos, porque não é para fazer nada de forma desordenada, mas vai com certeza diminuir muito. Imagina que você economize aí 10, 15 mil por mês, no final do ano, pode ser 200 mil reais, em 5 anos, 1 milhão, é um imóvel que você vai ganhar economizando imposto. E continuar aí orando para que esse governo saia e entre um próximo que tire essa tributação de dividendos, né? A gente tem que ter esperança. Então, esse tipo de planejamento é aquilo que você precisa buscar. Eu fiz uma reunião hoje com a pessoa que estava querendo fazer uma parceria para me indicar clientes. Ela disse que fez uma reunião com uma empresa grande que fatura, né, alguns milhões por ano e a pessoa não estava nem sabendo dessa tributação de dividendos. O contador falou que não precisava preocupar com isso não, que isso não ia passar não. É uma lei que já foi aprovada, que já está vigente. Então tem muitas pessoas, muitos empresários que estão achando que isso é brincadeira, assim como a reforma tributária, achando que isso não vai acontecer, ainda não se atentaram para o risco. E assim, você pode até se livrar da retenção na fonte, porque tem muitos empresários falando, não, eu só não vou pagar, eu vou fazer a retirada e não vou pagar. Mas quando for declarar o seu imposto de renda, se você não pagou antecipado, você vai pagar lá acumulado. Né? E lá você vai ter que pagar acumulado, às vezes pagando antecipado era mais fácil. Então o que você precisa fazer é planejamento. Essa lei já foi aprovada, ela está vigente a partir de 1º de janeiro de 2026. Houve ali uma brecha onde lucros acumulados até dezembro de 2025, eles estão isentos. Se foi registrado uma ata, se foi provisionado, deliberado que aquele valor ali ia ser distribuído, você pode pagar ele na sua empresa até 2028. Então, essa ata livra você de pagar desse lucro acumulado. Mas acabou esse valor desse estoque, daqui para frente vai ter essa retirada, você vai sim ser tributado. Você vai ter que mandar os nossos clientes, a gente já vai soltar o disparo essa semana, mandar todas as retiradas que você teve dentro do mês, mandar para a gente no mês seguinte, para que a gente possa calcular esse DARF e mandar para você fazer o pagamento. Então, se atente a isso, analise o seu contexto. Se você tem algum amigo que você sabe que tem uma renda mais alta, às vezes ele não pode estar sabendo, pode não estar sabendo, e isso vai fazer você economizar muito dinheiro. Um ponto importante, agora Breno levantou a mão aqui. Quer falar alguma coisa aí, Breno? Ô, professor, eu queria tirar uma dúvida. Sim. É, só de questão prática mesmo, se você puder orientar como é que você vai fazer aí. Nesse momento que o senhor falou aí, que vai pedir para os clientes mandarem todas as retiradas, não é isso? Para fazer a retenção. No caso, no seu escritório, você vai seguir a premissa de tipo juntar todos os recebimentos, deu 50 mil e já reter logo, porque na lei diz que é de uma mesma CNPJ, né? Sim, sim, tem que fazer. A apuração ela vai ser mensal sobre todo o montante retirado no mês. Então, se você, por exemplo, faz uma retirada de 50 mil, pela lógica já tem que haver uma retenção sobre aqueles 50. Mas, por exemplo, se você faz 5 de 10, 4 de 12.500, você não fez a retenção individual, mas a soma do mês ultrapassa os 50 mil, tem que fazer a retenção e tem que ter o pagamento também, entendeu? Então, independente do momento, se for reunido ou se for junto, né, vai vencer no dia 20 do mês seguinte e tem que ser calculado sobre esse montante. Aí vai depender do montante de cada um. Algo que algumas pessoas têm também trago dúvidas é porque conceitualmente não existe antecipação de lucro, eu não antecipo o que não existe, né? Pode ter uma sobra no meu caixa aqui em janeiro 100 mil, fevereiro 200 mil, 300 mil, chega em junho eu estou tirando 100 mil todo mês, e chega em julho, Deus o livre, vem uma pandemia, o seu negócio cai, acontece alguma coisa, e ao invés de terminar o ano com lucro, você termina o ano no prejuízo. E aquele dinheiro que você tirou, se você não tinha lucro acumulado, aquele dinheiro era lucro? Não, ele não é lucro, ele pode se tornar às vezes até um empréstimo. Então, assim, tem vários conceitos que tem que ser tratado, a gente não pode generalizar, a gente tem que entender o contexto contábil da empresa, a gente tem que entender o contexto societário, a gente tem que entender muitas coisas. Mas de acordo com a 15270, respondendo a sua pergunta retirei 10, 15, não tem retenção, mas se o montante do mês ultrapassar os 50 mil, naquela mesma fonte pagadora, eu tenho que fazer a retenção e tenho que fazer o pagamento. Beleza? Entendi, da mesma fonte, entendi. Pensei que o senhor estava falando aí de outras rendas, né? Juntando os 50 mil, aí não, né? Mas Só se as for da outras mesma rendas, fonte, né? as outras rendas, porque assim, não tem como a minha empresa, por exemplo, vamos pegar a minha empresa paga o meu Sim. salário, a minha remuneração. Não tem como eu ter acesso a outras empresas a qual eu sou sócio, não tem como eu ter acesso hoje a investimentos, isso vai acontecer no momento da declaração de imposto de renda. Por isso que ela é chamada de declaração de ajuste, porque lá vai ser o local que vai desaguar todas as informações de todas as fontes de renda. Então lá vai vir Ah, informação
dessa empresa, eu posso ser sócio de várias outras empresas, vai vir as informações dos bancos a qual eu tenho investimento, vai vir as informações, porventura, de aluguel que eu tenha, todo tipo de renda, ali vai ser feito o ajuste, seja para me pagar mais, para pagar a diferença, ou às vezes até mesmo para me restituir, entendeu? Mas da minha empresa eu só posso levar em consideração os pagamentos feitos daquela empresa para aquele CPF. Não, isso eu entendi, é meu entendimento mesmo. Valeu, obrigado. Perfeito. Então, finalizando então essa questão da tributação de dividendos, para a gente passar para o próximo passo, para o próximo tópico, planejamento, pessoal. Aí se você falar, eu não ganho isso, se você ganha bem menos que isso, tranquilo, não tem o que se preocupar. Sua preocupação tem que ser um enquadramento tributário correto, buscar possíveis benefícios fiscais que porventura talvez a sua atividade tenha, porque tem muitas atividades que infelizmente não tem, né? Buscar estratégias para você economizar. Mas se você já está chegando perto, você já precisa começar a se adequar e a se planejar, né? E se mesmo que você tenha uma empresa que o seu rendimento seja pequeno, mas se você tem várias outras fontes de renda, se você tem um emprego CLT, se você tem um concurso, se você tem investimentos que têm rendimentos consideráveis, se você recebe um aluguel, se você recebe bolsas, tudo isso lá vai ser somado e pode ser que você tenha que pagar o imposto lá na frente. Então, o segredo é planejamento. Próximo tópico, não menos importante que o anterior, é para dar uma repassada geral sobre vários tipos de aumento de impostos que a gente está tendo. Não é só essa tributação de dividendos. A gente teve vários outros dispositivos legais que têm surgido e que têm aumentado os impostos. Um que está sendo muito falado aí é o aumento do imposto no lucro presumido, o aumento na base de cálculo, onde aumentou em 10% para as empresas que faturam mais de 5 milhões por ano. Então, se a sua empresa está no lucro presumido e você fatura mais de 5 milhões por ano, ali na presunção do seu imposto, seja 32% se você é um prestador de serviço, ou 8% se você é um comércio, vai ter um aumento de 10% nessa base de cálculo se você fatura mais que 5 milhões por ano. E a Receita Federal, ela soltou a lei, causou ali uma certa dúvida, estranheza, e ela soltou agora novamente, recentemente, que agora não é nem 5 milhões o ano, é 1.250.000 por trimestre. Então, se você ultrapassou 1.250.000 de faturamento no trimestre, você já vai ter que pagar um pouco de imposto a mais, e se lá na frente o seu faturamento não adquirir, não chegar a 5 milhões, você gera um crédito, você vai ter que pedir para a Receita de volta, ou seja, ela vai trabalhar com o seu dinheiro. Então, se você está no lucro presumido, algo interessante é você refazer o seu planejamento para ver se ainda continua interessante você continuar no lucro presumido, que às vezes, por exemplo, um lucro real pode ser mais interessante. Esse foi um dos aumentos. Essa mesma legislação que trouxe esse aumento do lucro presumido, ela trouxe ali a redução de vários benefícios fiscais, algumas isenções que tínhamos. Então, a depender da sua atividade, se você tinha, às vezes, produto que você não pagava nada, você vai passar a pagar um pouco. É pouco, mas é imposto que está sendo aumentado. A gente teve recente agora sobre a questão do ITCMD, onde foi pacificada ali a forma que vai ser calculada agora ITCMD. O Michel vai falar um pouco mais para nós lá no final, o doutor Michel, nosso advogado, para falar um pouco sobre esse tema. Então, está tendo, né, e a gente não tem pretensão que talvez não vá surgir mais, e tem ali por final a reforma tributária, que já começou a vigorar esse ano, mas em uma fase a priori agora meramente cadastral, ainda não teve nesse ano aumento de imposto. A partir do ano que vem a gente costuma falar que o pau vai quebrar de fato. A reforma tributária, para muitos segmentos, ela vai representar um aumento considerável de imposto. Anotem aí, a reforma tributária, ela vai ser, depois da criação do Simples Nacional, que, salvo engano, foi em 2007, ela vai ser uma das maiores revoluções e mudanças tributárias, e não só tributária, conceitual, de precificação, de fluxo de caixa que a gente já teve no país. Tem muita gente achando que a reforma tributária é brincadeira, como eu vi hoje, esse contador está achando que a reforma tributária nem foi aprovada ainda, tem gente que parece que está dormindo, está vivendo em outro país, no mundo da lua, mas a reforma tributária, ela vai mudar totalmente a forma que as empresas negociam. Seja a sua empresa do Simples Nacional, se você vende para empresas, se o seu público, né, se o seu cliente final é PJ, se você vende B2B, se você é B2C, vai influenciar a priori, a depender do seu faturamento pouco, mas vai ser uma mudança gigantesca na sua precificação, no seu fluxo de caixa, no seu imposto. A gente tem a questão do split payment, né, que o pessoal está falando, eu já vou pagar o imposto na fonte, né, o doutor Michel vai falar um pouco aí sobre essa questão do split, onde as próprias instituições financeiras, né, no momento do pagamento, ela vai reter parte do imposto, já vai repassar para a Receita Federal, ou seja, esse dinheiro nem vai cair mais na sua conta, porque hoje, querendo ou não, a gente trabalha com o dinheiro do imposto, né?
Se você tem um produto ou um serviço que você cobra R$1.000 e você precificou correto esse produto ou serviço de R$1.000, está embutido o valor do imposto. Então, você recebe e você paga imposto só no mês seguinte. Tem imposto, se você não está no Simples, você paga a cada 3 meses. Então, hoje, a gente basicamente trabalha com fluxo de caixa do governo, do imposto. E na reforma tributária, isso vai mudar totalmente. Tem gente achando que vai dar crédito. Ninguém dá crédito, esse crédito vai ser cobrado. Ou você acha que alguém que hoje cobra R$1.000, na hora que ele for emitir uma nota para você, ele vai pegar esses 28%, que a maioria das empresas nem tem de lucro, e ele vai te vender pelos mesmos R$1.000 e ele vai estar te dando crédito? Não. Esses 1.000 vai virar 1.280, você não está ganhando crédito, você está pagando por ele. Se você pagava 1.000 por um produto, você vai passar a pagar 1.280, você está tirando o dinheiro do seu caixa. Então não tem lucro nenhum você comprar de uma empresa que te dá crédito, porque aquilo ali vai estar sendo cobrado. E tem muita gente falando, não, agora não vai ser viável você comprar de cliente do Simples. Mas se o cliente do Simples não cobrar de você os 28%, por exemplo, o IBS ou o CBS, é muito mais viável você comprar de um cliente do Simples que não te dá crédito, mas que ele não cobra isso de você comprar de outro que vai tirar o dinheiro do seu caixa. Elas por elas é melhor você comprar do cliente do Simples. É uma análise que muitos estudiosos não têm feito, mas que é uma análise totalmente preponderante. A gente vai ter a figura do Simples híbrido. Então o doutor Michel vai falar no final para nós, mas a reforma tributária, dentro dessa questão de aumento de impostos, e para outros segmentos vai ser bem bacana. Hoje eu estava falando sobre isso, por exemplo, para a área da saúde, que a gente é especialista, na verdade, para muitos segmentos dentro da área da saúde, a reforma tributária vai ser excelente. Vai diminuir os impostos que a gente paga hoje, porque tem um benefício, por exemplo, da equiparação hospitalar, que eu continuo podendo usufruir dele na reforma, porque a reforma só trata de PIS, COFINS, ISS, ICMS e outros impostos, não vai mexer em impostos sobre lucro. Então vai ser bom, eu tenho uma redução de 60%, tem outros segmentos que vão ter redução de 40% no IBS, CBS, vai exigir mais planejamento societário, tributário, né, patrimonial ainda com a reforma tributária, quem recebe aluguel. Agora o bafafá da semana é quem tem imóveis locados por Airbnb, onde uma tributação que vai poder chegar ou passar aí de 40%, que agora ao invés de um direito de uso, né, que seria uma locação, você passou a ser um prestador de serviço, então você vai pagar um imposto gigantesco que você tem renda no Airbnb. Então, gente, é muita mudança, é muita coisa que em 2 horas de aula a gente não conseguiria falar, mas se você exerce atividade profissional, se você tem uma empresa, se você tem negócios, você tem que ter um bom suporte contábil e tributário, porque senão você vai perder muito dinheiro em imposto desnecessário, ou às vezes você vai estar achando que vai estar economizando e lá na frente você vai levar uma paulada e vai ficar muito mais caro. Sobre o split eu já falei, e a gente partindo agora aqui para a finalização, eu vou abrir palavra aqui, né, para o meu amigo, parceiro, doutor Michel, é um advogado especialista aí na área empresarial, na área tributária, na área trabalhista, né, advoga aí para grandes empresas, é advogado, né, aqui de vários clientes nossos, e eu tenho certeza que ele vai trazer muito conhecimento. Eu quero abrir inicialmente, se ele quiser complementar, né, alguma coisa que eu falei em relação a todos esses temas, eu sei que ele pode complementar, e depois ele vai dar aí uma aula para nós, que eu também estou aqui para aprender sobre reforma tributária. Tá bom? Doutor Michel Cândido, fica à vontade aí, a aula é sua. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, prazer, Márcio, estar contigo. Então, assim, para complementar, eu vou falando aqui e vou complementando alguns pontos que você já mencionou, mas basicamente o que você falou aí é o que a gente teme, né? Essas mudanças, esses cenários, acho que grande parte do empresariado hoje está preocupado com o que vai ser, como que vai ser essas mudanças. Então, em breve resumo, essa reforma tributária, quando eu falo do consumo, você tem a reforma tributária também da renda, né, que foi muito mencionada aqui pelo Marco, principalmente a questão de dividendos. Então, quando eu falo da reforma tributária do consumo, eu tiro alguns tributos, ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, substituo esses tributos por 2 tributos, de valor agregado, de valor adicionado, que alguns países têm ele como IVA, o nosso vai ser o CBS e vai ser o IBS. O CBS substitui PIS, COFINS, e o IBS substitui ICMS e ISS. Esses 2 tributos, eles terão alíquotas padrões, então, no Brasil inteiro, praticamente, você vai ter alíquotas ali padrão, então, vai acabar aquele cenário, eu vou mudar do município, por exemplo, de Goiânia, eu vou mudar minha empresa para o município de Aparecida de Goiânia, porque a alíquota é menor. Não, a partir de agora, essa mudança, ela deixa de existir. Então, até questões regionais, por exemplo, aqui no estado de Goiás,
há preocupação de que algumas empresas deixarão de estar no estado de Goiás e voltarão para o estado de São Paulo, por exemplo, montadoras. Aconteceu muito, né? De montadoras vir aqui para o estado de Goiás em razão de benefícios tributários. Então, agora, para o CBS e com o IBS, esse cenário de mudança, simplesmente por causa da reforma tributária, vai deixar de existir, tendo em vista que muitas empresas vão preferir estar em locais onde tem um maior consumo do que locais que têm menos consumo, como aqui no estado de Goiás. Por exemplo, montadoras vão preferir ficar lá no estado de São Paulo, porque o maior mercado consumidor delas é em São Paulo. Então, é algo que se preocupa, principalmente pessoas que estão aqui no estado de Goiás em questões mais regionais, certo? Com a reforma tributária, como o Marco muito mencionou, não há uma regra geral. Então, isso é importante. Por que quando eu falo não há uma regra geral? Porque, a depender da sua atividade, você vai ter alguns redutores. Então, por exemplo, saúde, já mencionou, 60%. Nossa atividade, advocacia, vai ter um redutor de 40%. E há regras para que você utilize desse benefício. Pensando na advocacia, se eu tenho um escritório de advocacia e também tenho uma outra empresa, eu deixo de ter esse benefício, eu já não posso mais aproveitar. Então, por isso que vai ser muito importante que você tenha um acompanhamento tributário e um acompanhamento contábil para saber se a sua empresa vai conseguir aproveitar ou não daquele benefício. Então, nessas alíquotas padrões, né, que vão ser mencionadas aí pelo Estado, né, hoje a gente não sabe quais serão essas alíquotas, mas há ali uma perspectiva, né, que essas alíquotas chegam ali em torno de 28%. Essa é a regra geral, isso é o que se pensa. Então, em 2026, nós estamos ali numa fase de teste. Essa fase de teste tem uma alíquota simbólica de 0,1% para a IBS, rodando junto com 0,9% de CBS. Então, quem está emitindo nota, quem já começou a emitir nota agora a partir do mês de janeiro, já percebeu que alguns campos foram acrescentados ali na hora de emissão. Inclusive, aqui no município de Goiânia, mudou-se o sistema. Então, a gente tinha um sistema até dezembro, e agora, a partir de janeiro, teve essa virada de chave, né? Então, na hora de você emitir ali, você já tem que colocar um campo específico relativo a IBS e CBS. Então, 2026, fase de teste. 2027 e 2028, nós temos ali uma redução de até 50% das alíquotas atuais de ICMS e ICS como calibração de IBS, certo? 2027, a gente já tem a extinção do PIS e da COFINS. Então, já começa-se a tributar a CBS. De 2029 até 2032, nós temos um aumento gradual do IBS, enquanto o ICMS e o ISS são reduzidos. Então, vai ter um escalonamento. Então, em 2026, o empresariado ainda não sentiu o que a reforma tributária vai trazer. Não começaram ainda, pelo menos a maioria, a fazer cálculo. Cálculo do quê? De como vai mudar essa tributação. Porque hoje, esses tributos que eu mencionei para vocês, ICMS, PIS, COFINS, eles incidem por dentro. Então, quando você compra uma mercadoria, você não sabe necessariamente quando de tributo você está pagando aquela mercadoria. Então, nessa lógica, ficaria difícil fazer um split payment, que é o que o Mike mencionou. O que é o split payment, né? Vamos entrar nesse cenário. O split, ele vai acontecer da seguinte forma. Imagine que você tem um tributo, tem um produto, esse produto tem ali um valor de R$1.000, e o IBS e o CBS incidente nesse produto seria de R$20. Então, eu tenho R$1.000 do produto, mais 20 do tributo, seria 1.020. Quando eu fazer o pagamento, eu passar o cartão de 1.020, R$1.000 virá para minha conta da empresa, e esse R$20 já será direcionado para o Estado, para a União, ou até mesmo ali para os estados e municípios. Então, vai ter um comitê gestor que vai fazer essa segregação dessa tributação que vai para estados e municípios. Então, o que vai entrar no meu caixa vai ser o valor líquido, ou seja, já separado da tributação. Isso, principalmente para empresas que trabalham com fluxo de caixa, geralmente trabalham com esse dinheiro do governo, vai ser bem pesado essa questão do fluxo de caixa. Então, quem não se atentou a isso, vai ter uma grande dificuldade na hora do pagamento. Porque muitas empresas, o que ele faz? Ele trabalha com fluxo de caixa do governo. Então, como eu pago o tributo, ICMS, por exemplo, eu faturei, eu vou pagar o ICMS no mês seguinte. Com o split, não, eu faturei, eu já paguei o tributo.
Então, esse dinheiro, necessariamente, ele não vai entrar no caixa da empresa. Aí eu crio um desfalque no meu fluxo de caixa, se eu não estou preparado para isso, certo? E tem outros mais problemáticos ainda. Eu faturo, eu deixo de pagar o tributo e parcelo. Então, no mês, eu faturei agora no mês de janeiro, pagaria no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, quando a contabilidade apurou o tributo, me encaminhou, eu falo, olha, não tem condição de pagar, meu fluxo de caixa está baixo, parcela aí, que eu vou pagar agora daqui para frente. O que acontece? Esse cenário de parcelamento ele vai acabar, não vai existir. Tanto é que você já pagou, como que eu vou parcelar o que eu já paguei? Então, essa lógica, ela vai mudar totalmente. Na hora da precificação, também vou ter que levar em consideração os créditos, é o que o Marco mencionou. O que é os créditos? Aquilo que eu paguei na etapa anterior, ou aquilo que os meus fornecedores pagaram na etapa anterior, eu vou poder tomar de crédito. Só que o que acontece? Esse crédito eu só vou poder tomá-lo se o meu fornecedor de fato pagou. Se meu fornecedor não pagou aquele tributo, eu não vou poder tomar esse crédito. Então, na maioria das empresas, imagina que eu tenho uma empresa de Simples Nacional e vendo meus produtos para a empresa do lucro real. O que essa empresa vai fazer? Imagina que eu vendo para a Nestlé. O que a Nestlé vai falar? Fala o seguinte, falou, fornecedor, seguinte, eu sei que você é regular, tem muito tempo que eu já tenho um relacionamento contigo, só que a partir de agora, eu não quero que você recolha o tributo aí, pode deixar que eu vou recolher aqui, tá? O seu tributo. Então, a legislação, ela permitiu que o meu comprador pague o tributo. Então, eu estou vendendo a mercadoria, eu deixo de pagar esse tributo para que o meu comprador, o meu cliente, faça o recolhimento desse tributo. Por que ele quer fazer o recolhimento? Porque, como eu mencionei, ele só vai poder creditar daquilo que o meu fornecedor pagou. Se o fornecedor não pagou o tributo, ele não vai ter o tomar o crédito. Então, é muito mais preferível para ele recolher o tributo do fornecedor, porque ele já tem a certeza que aquele tributo já foi pago. Então, ele inverte, a Receita Federal ela inverteu a cobrança. Então, ela não vai precisar mais fazer a cobrança do tributo seu. Quem que vai fazer a cobrança do seu tributo? O seu cliente. Porque a partir do momento que você não paga, ele deixa de creditar. Então, empresas do Simples Nacional, por que ela pode deixar de ser prestigiada no futuro? Porque ela vai gerar um crédito menor do que uma empresa do lucro real e lucro presumido. Porque o crédito, quando ela for gerar, vai ser com base naquilo que ela está pagando. Hoje, não. Quando a empresa do Simples Nacional ela vende para a empresa do lucro real, por exemplo, ela gera um crédito para ele, independente se ela pagou ou não, de 9,25. Só que na nova sistemática, não. Ela vai só gerar um crédito daquilo que realmente ela pagou. Então, se ela pagou 1%, eu estou citando aqui um percentual, se ela pagou 1%, ela vai gerar crédito somente de 1%. Então, na hora de fazer a conta, o comprador lá da empresa do lucro real, por exemplo, da Nestlé, que eu citei, ele vai fazer conta. Olha, se eu estou comprando da empresa do Simples Nacional um produto que vale R$10, e estou comprando da empresa do lucro real, que também vale 10, ele me dá um crédito ali de R$2, então esse produto está vindo a 12, é mais preferível comprar dessa empresa que está me dando R$2 de crédito. Porque na hora que eu for revender, na hora que eu for apurar o meu tributo, aquela empresa do lucro real está me dando mais crédito do que aquela empresa do Simples Nacional. Então, pode acontecer dessas empresas do Simples Nacional deixar de ser prestigiada ao invés de empresas do lucro real. Aí a lei já até pensou nisso. A lei falou o seguinte, falou, olha, empresa do Simples Nacional que quiser optar pela apuração por fora, ela vai conseguir, já pensando nesse desprestígio que poderia acontecer. Então, por exemplo, ela vai poder tributar IRPJ, que é um tributo federal, que é imposto de renda da pessoa jurídica, ela vai poder tributar CSL, que também é um tributo federal, no Simples Nacional, e esses tributos, IBS e CBS, ela vai poder tributar por fora do Simples Nacional, para dar mais crédito para esse comprador dela. Para quê? Para que ela não seja desprestigiada e para que ela consiga ainda continuar no mercado. Essa é uma situação muito importante. Então, são dois pontos importantes que eu falei para vocês até agora. Tomar cuidado com a questão do fluxo de caixa, já que esse tributo pode acontecer de não entrar no meu caixa e eu não poder trabalhar com esse dinheiro do governo, entre aspas, né? De eu não poder trabalhar com esse dinheiro do governo e, querendo ou não, desfalcar o meu caixa. Segundo ponto, verificar essa questão de tomada de crédito. Na hora que eu for comprar e na hora que eu for vender. Porque agora passa a ser interessante também. Antigamente, a gente só pensava no crédito, do Simples Nacional não tanto. Mas as empresas do lucro real presumido sempre pensavam
no crédito da minha compra. Agora eu vou ter que pensar também no crédito da minha venda, se eu estou dando ou não esse crédito para o meu cliente, certo? Então, isso vai ser muito relevante. Muda-se também essa questão de não cumulatividade. Em que pese eu já estar afinetando aqui para vocês, o que acontece? A não cumulatividade, pelo menos a ideia, é que ela seja plena. Então, toda e qualquer despesa que eu tenha, custos ali com a minha atividade, isso vai me gerar crédito. Então, empresas de serviço, pode acontecer dela ter um aumento da carga tributária, já que ela tem pouco crédito. Já empresas, indústrias, etc., o comércio, ela pode ter ali uma redução de tributos, já que ela tem mais créditos. Então, vai ter essa não cumulatividade plena. Todavia, há itens ali de uso e consumo que provavelmente vão ter ali judicializações. A legislação, ela exclui tudo que é de uso e consumo ali, ela exclui dessa tomada de crédito. Então, pode ser algo ali que a gente, no futuro, tenha complicações. Um ponto interessantíssimo também é a questão da nota fiscal. Porque a nota fiscal, ela passou a ser um elemento central dessa reforma tributária. Então, todas as informações fiscais e obrigações acessórias estarão centralizadas nessa nota fiscal. Então, obrigações acessórias, elas serão pré-preenchidas pela Receita Federal com base nesses documentos fiscais. O documento fiscal, ele será o mais importante nesse controle de consumo. Então, veja a importância da nota fiscal. Então, essa ideia que, assim, no mercado negro aí, né, o pessoal tinha algumas empresas que tinham a ideia, não, é só emitir nota, a gente compra nota ali de terceiro e a gente pega aquele crédito ali e joga de CMS aqui. Aí virava aquele problema ali de estoque, né? Um estoque infinito. Se alguém fechasse ali fizesse o inventário da empresa dele, nunca ia achar que é tanto de produto que eles compraram ali. Ele ia só entrando nota fiscal, mas não dava saída. Então, muitas vezes tinha omissão ali de entrada. Agora não, essa nota fiscal, como eu mencionei, ela só vai me gerar crédito se houver, de fato, o pagamento daquele tributo. Então, nota por nota, não adianta, desde que não tenha sido feito ali o pagamento, certo? Essa comunicação e registro vai ser predominantemente por XML. Então, toda a informação que o fisco for levantar vai ser com base nessas notas fiscais, e essas notas fiscais serão transportadas ali para os arquivos fiscais, BISPED, etc., né, que são como hoje é apurado pela contabilidade. Então, pessoal, esse é um ponto importante também. Esse é o terceiro ponto que eu menciono para vocês. Vou reafirmar. Fluxo de caixa, certo? Agora, notas fiscais e também essa questão do fluxo, do split payment. Muito importante, tá? Ainda há uma dúvida, assim, como que será feita essa questão do split payment? Provavelmente, o início do split vai ser por cartões, vai ser por transferências bancárias, tudo que envolver o sistema bancário. A princípio será dessa forma. Mas a ideia deles é que toda e qualquer operação seja utilizada através do split, porque é muito lindo, né? Ele já, na hora que você receber, a parte do Estado já vai para ele ali, certo? Então, assim, em regra geral, essa é o cenário nosso de reforma. Eu tiro alguns tributos, no caso, ICMS, PIS, COFINS, ISS, e também o IPI, e incluo 2 tributos principais, IBS e CBS. Além disso, eu terei também o imposto seletivo, que muitos aí apelidaram do imposto do pecado, né? Então, produtos ali que sejam nocivos à saúde, ou sejam supérfluos, eles terão uma alíquota, que será uma alíquota única, ele vai ser de uma única vez, mas vai majorar ali também a carga tributária. A ideia dele é evitar que haja um consumo excessivo desses produtos ali que são nocivos à saúde, certo? Então, esse é o panorama geral, esse é o escalonamento geral da reforma tributária do consumo, certo? Então, Marco, esse aí é o cenário de reforma do consumo. Você mencionou na questão do ITCMD, né, para dar uma pincelada também. Sim. O ITCMD teve agora a Lei Complementar 227, ela foi sancionada agora no dia 3 de janeiro pelo presidente. Essa lei, ela trouxe regras gerais de ITCMD. Então, antigamente, quando a gente fazia um planejamento tributário, principalmente com hold, o que a gente fazia? A gente sempre buscava um domicílio tributário mais favorável
Então, imagine... Michel, só te interrompendo aqui, cortando, tem algumas pessoas que eu acho que não sabem o que é TCMD. Só falar aqui, não vou falar muito tecnicamente, mas vou falar de forma mais rápida, mais geral. E TCMD chama Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. É um imposto que é cobrado pela Cefaz, pela Secretaria da Fazenda, ele não se vincula com a Receita Federal, e é um imposto que incide quando há ali uma situação de morte, vai ter uma transmissão ali em inventário, em bens, patrimônio, né, de uma pessoa para outra, esse imposto incide, e ele incide também sobre doações. Então, se você doa um imóvel, se você doa dinheiro, se você tem esse tipo de procedimento, doa cotas societárias de empresa, que no planejamento de holdings é muito comum, doação de imóveis e doações de cotas societárias, incide-se um imposto, que hoje a alíquota ela varia em torno de 4% a 8%, a depender do estado, como é o imposto estadual, cada secretário da Fazenda de cada estado determina. Goiás é um, São Paulo é outro, enfim. Então, em muitos planejamentos tributários que a gente envolve holdings, imóveis, cotas societárias, filhos, esse imposto ele incide. E aí teve essa mudança que é onde o Dr. Michel está trazendo para nós. Desculpa te cortar aí. Isso, em resumo, né? Ele incide na doação e na morte. Então, esse tributo ele é de competência dos estados, vai continuar sendo de competência dos estados, mas a gente não tinha uma regra geral. Então, com essa nova lei, nós temos uma regra geral. E como toda regra geral e toda mudança que tem vindo de questões tributárias, vem para piorar o cenário do contribuinte. Então, acaba piorando esse cenário. Então, eu vinha falando para vocês de domicílio fiscal mais benéfico. Então, na hora de fazer uma doação de cotas da holding, o que eu fazia? Eu escolhia um domicílio tributário mais favorável, por exemplo, lá em Amazonas. Lá, a alíquota é 2%, independente do valor que eu ia transmitir. Pagaria 2% dessa era a alíquota. Aqui no estado de Goiás, ele vai de 2% a 8% e ela é progressiva. Então, agora, com essa nova legislação, ela passa a ser progressiva como era aqui no estado de Goiás. O estado de Goiás é um dos estados, assim, top mais de tributação mais agressiva em TCMD. Então, aqui, parece que eles pegaram a legislação do estado de Goiás, até pegaram a legislação do estado de Goiás e transportar para os outros estados. O que era difícil, o que era gravoso aqui no estado de Goiás, eles passou para todos os lugares. Então, aqui, a gente não queria fazer metade aqui, não. Vou fazer lá no Amazonas, vou fazer lá no Piauí, etc. Então, assim, piorou esse cenário. Alguns pontos que não previa na legislação passou-se a prever. Por exemplo, hoje se fala muito em offshore, fala-se muito em trust. Então, offshore, o que é um offshore? É uma empresa que você cria em outro país, ela está fora, né, do nosso cenário econômico. Então, por exemplo, vamos criar um offshore lá no Paraguai, tem se falado muito, né? Então, quando eu pego a distribuição de dividendos, o que eles fazem? O que fazia-se, né? Eu colocava uma sócia offshore na minha empresa e remetia esse dinheiro para o Paraguai ou para os Estados Unidos, etc. Então, não havia tributação na ida. Então, quando eu remetia esse dinheiro do país e passava para lá, eu não tinha tributação. Agora, com essa mudança de tributação de altas rendas, eu passo a ter um pagamento também de 10%. Não tem essa questão de 50 mil, como o Marco mencionou, ou seja, para offshore, se eu mandar 10 mil reais, vai ser 10% em cima de 10 mil reais. Se eu mandar 50, vai ser 10% em cima de 50. E essa tributação ela acaba sendo definitiva ali. Então, eu já tenho que fazer essa retenção e ela vai chegar ao final lá no ajuste em 2027, né, pegando o ano de 2026, de tudo que eu mandar, eu já vou pagar esses 10%, independente de valores ali, independente de quantidade de valores que eu pago, sempre vai ser 10%. Então, deixou de ser tão vantajoso assim, remeter dinheiro para outros países, offshore, já que eu tenho que pagar essa tributação, principalmente se for dividendos. Agora, se for dinheiro que eu já estava guardado ali na poupança, não, é outra situação. Mas dividendos eu já tenho que pagar. Trust. Trust, o que é o trust, né? Trust, o pessoal fazia montava-se uma empresa, como se fosse uma empresa, um contrato, trust nada mais é que um contrato, eu passava patrimônio no exterior, para que quando eu viesse a falecer, esse patrimônio seria distribuído para os meus filhos, sem que houvesse a tributação de TCMD, já que não havia uma legislação aqui no país que tributava trust. Então, realmente era um cenário incrível de se fazer. Então, eu fazia lá esse trust, colocava um trustee, que era alguém que era responsável por administrar esse meu patrimônio, mesmo que esse patrimônio estivesse aqui no país, tá?
Eu poderia colocar como se fosse esse tranche exterior, como sendo o proprietário desse meu imóvel. Aí quando eu viesse a falecer, esse patrimônio ele era transmitido por os meus herdeiros aqui no país e eu não tributava. Então era lindo, né? Agora com essa nova tributação, ela passou-se a prever o ITCMD. Vai ser questionado, provavelmente, vai ser questionado na justiça, porque é um fato gerador que está acontecendo em outro país. Então, como eu posso tributar um fato gerador que está acontecendo lá em outro país? Como eu teria esse alcance, né? Lá no Paraguai, como eu teria esse alcance lá nos Estados Unidos, já que aconteceu o fato gerador lá. Então, é algo que provavelmente vai ser questionado aqui no país, certo? Então, nós tivemos aqui a progressividade. Então, por exemplo, quando eu faço uma doação hoje de cotas sociais, dependendo do estado, era pelo valor contábil. O que é isso? Era o valor que estava declarado na minha contabilidade, pelo valor histórico. Agora não, tem que ser pelo valor de mercado. Eu tenho que apurar esse valor de mercado, verificar quanto que aquela empresa tem de patrimônio para me tributar ITCMD. Então, acabou majorando em muito para o contribuinte, né? E assim, ficou muito mais gravoso a depender do estado que ele está. Como eu falei, que no estado de Goiás a gente já lidava com essas situações aqui, certo? Então, pessoal, também em resumo para vocês, somente o adiantar das horas, esse é o cenário, certo? Tanto da tributação do consumo, quando eu falo CBS e IBS, e também de TCMD, que foi a nova tributação agora, essa regra geral, né, dessa tributação que saiu agora, certo? Perfeito, meu amigo. Falou muito e falou bonito, né? Não falou pouco, falou muito, mas falou bonito. Trouxe aí até outros pontos que não estavam previstos, né? De a gente falar offshore, trust, e essa questão de internacionalização de renda, de patrimônio. Falou muito bem sobre a reforma tributária, que é onde tem muito empresário que está alheio, né? Que está totalmente fora da realidade e não começou a se preparar, não começou a entender o contexto. Como você bem disse, esse ano a gente está numa fase bem inicial de transição, mudou-se agora basicamente campos de preenchimento na nota fiscal, mas para 2027 já vão vir grandes mudanças. Então, quem não ajustar precificação, quem não ajustar fluxo de caixa, quem não ajustar de quem que ele compra, de quem que ele contrata, lá na frente pode ser que tenha muitos problemas. Mesmo aí muitos segmentos tendo aí, né, benefícios fiscais consideráveis, né, como saúde, educação, alguns tipos de profissionais liberais, né, e alguns tipos de produtos que serão consumidos, ainda assim exige, né, um planejamento bem feito, exige um planejamento bem estruturado e exige aí que seja realmente, que tenha um suporte contábil, tributário, jurídico, para que você possa economizar o mínimo possível. O Brasil, eu costumo falar que é um país que não perdoa amadorismo do ponto de vista empresarial. Então, hoje, a gente tem aí uma concorrência, né, que é, na maioria dos segmentos, ela é bem ferrenha. A gente tem um imposto que tem um governo que tem um olho gigantesco sobre as empresas com a fome arrecadatória gigantesca. Então, o governo, ele recebe o dele na conta dele, você ainda tem que fazer o PIX do valor do imposto. O governo não ajuda com nada, não contribui com nada, você trabalha o mês inteiro e no final do mês você ainda tem que pagar parte do governo depositando na conta dele, não tem nenhum trabalho de vir buscar. Então, o inimigo aí não é o concorrente, o inimigo não é o empregador, o inimigo é o Estado, né? É o Estado, é o próprio governo. Deixa você crescer. Então, planejamento tributário e você procurar forma de pagar menos imposto de forma legal é legítima defesa, né? Então, hoje a gente tem aí um contexto no país, né, que é muito difícil empreender. Então, hoje, do ponto de vista tributário, do ponto de vista societário, patrimonial, qualquer amadorismo, às vezes você pode levar a risco de perca todo o patrimônio que você construiu por anos, por às vezes um planejamento tributário mal feito, por às vezes uma estruturação mal feita, por às vezes imposto pago a maior. Quantos e quantos clientes que a gente não pega, que a gente consegue fazer estruturação, que a gente consegue, já teve cliente que a gente conseguiu reduzir aí 100 e tantos mil por mês de imposto. Né? Nossa, é muito dinheiro, fatura muito, mas às vezes um cliente que fatura 30 mil por mês, se eu consigo reduzir 2 mil, num ano é 24 mil, às vezes aquele 2 mil é a parcela de um imóvel que ele vai pagar, fazendo ali um ajuste de KNAI, um ajuste tributário, um ajuste societário, aplicando um benefício fiscal. Então, gente, planejamento tributário, você enquanto empresário é interessantíssimo você conhecer o básico de um regime tributário, de tributação, entender? Ficar muito esperto com esses vídeos de internet, eu recebo gente, inclusive dos meus clientes, eu não me importo de orientar e explicar, mas tem muita gente falando muita merda na internet, tem muita gente dando conselho errado, tem muita gente que está seguindo o conselho de pessoas de internet e está tendo muitos problemas, prejuízos.
Esses dias um cliente me mandou um lá, a resposta que eu dei para ele, pela que estava sendo orientado no vídeo, eu só falei, ó, se você tiver um advogado criminalista muito bom, né, vai fundo, se você tiver, e você não tiver medo de ficar uns dias preso, porque isso aí não é só problema de você pagar imposto retroativo, não, isso aí é crime, tem coisa, gente, é crime, tem coisa que realmente vai da cadeia, então assim, muito cuidado com as orientações que você ouve, ouça orientações de quem você já conhece o trabalho, conhece a índole, conhece a história, de quem pode se responsabilizar pela orientação que está dando, tenha bons parceiros ao seu lado, porque hoje 2%, 3% que você economiza, um movimento que você faz na sua empresa, às vezes um KNAI que você altera, às vezes uma análise específica você pode economizar muito dinheiro. Às vezes você não vai economizar, às vezes você vai ter que pagar mais caro, porque não é raro o caso de cliente que eu pego que está pagando imposto mais barato, quando a gente vai analisar está errado e ele está pagando menos, mas está sujeito a um risco gigantesco e está jogando problema para debaixo da tapete, quando essa bomba estourar vai trazer ali muitos prejuízos, muitos problemas para isso. Então o Brasil não é para amadores em gestão, não é para amadores em gestão tributária, gestão societária, gestão patrimonial, então isso é muito importante. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham aí aprendido bastante. Eu vou abrir agora para perguntas, mas foram muitos tópicos, né? Eram muitas coisas que a gente ia falar. A gente não pode aproximar muito, mas a gente conseguiu aí de forma bem bacana dar uma repassada boa para você ter aí já uma ponta de raciocínio. Tenho certeza que muitas pessoas tinham algumas dúvidas que entraram na aula e outras que vão assistir depois gravado, porque eu estou recebendo aqui muitas mensagens, estou dando uma olhada aqui nos meus WhatsApp, de pessoas que não puderam assistir, mas estão querendo a aula, e eu vou subir lá na plataforma do Oritech Academy para depois você poder assistir com calma. E eu vou abrir agora, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, tem alguém que quer fazer alguma pontuação, que quer falar, quer perguntar? Fale agora ou cale-se para sempre, brincadeira. Alguém? Sem problema. Então, depois se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. Se precisar, eu indico. Doutor Michel, algo que eu sempre indico para todos os meus clientes, tenha um suporte jurídico, tenha um advogado especialista empresarial. Às vezes você tem aquele amigo, né, que é advogado, mas às vezes ele mexe com família, às vezes ele mexe com civil, às vezes ele mexe com algo nada a ver, e muitas vezes um bom advogado não quer dizer que seja um bom advogado para atender a sua empresa. Você precisa de um advogado especialista em empresarial que tem vivência em questões empresariais. Então, eu sempre recomendo, indico aí o Dr. Michel, a gente faz aí vários trabalhos juntos, porque tem coisas que fogem a minha alçada. Eu sou bem curioso, né, e bem estudioso, então eu entendo, às vezes, um pouco sobre algumas coisas que fogem um pouco da minha alçada, mas nada como contar com um especialista, nada como ter orientação, suporte profissional, seja na parte trabalhista da sua empresa, para ajudar na sua gestão de pessoas, colaboradores, seja na sua parte tributária, seja na sua parte societária, patrimonial, família. Então, o Dr. Michel é um parceiro aí que a gente tem aí confiança de indicar, então quem precisar pode pegar o contato dele comigo, segue lá no Instagram também, que vocês vão estar aí também muito bem amparados. Agradeço a todos aí pela participação, por terem entrado, por terem divulgado, por terem compartilhado, as várias outras pessoas que vão estar assistindo essa aula gravada aí posteriormente, né, obrigado aí pela confiança no nosso trabalho. Se tiver algum amigo de vocês que quiser ter acesso à plataforma, né, e for pessoa de confiança, depois vocês me falam que a gente tenta organizar aqui um link, e a gente está aqui à disposição, sempre estudando, sempre buscando, sempre captando aí, né, o máximo de informações para poder ajudar e fazer o melhor aí para os nossos clientes. Obrigado aí todos que participaram, todos que estão aí, valeu Fábio aí pela parabenização, contem com a gente, e a gente vai estar sempre aqui às ordens. E se planejem e se preparem, porque o governo não está de brincadeira, ele quer tomar o máximo do nosso dinheiro, e se você não agir com legítima defesa, tentando fugir dele o máximo possível de forma segura e correta, sem criar outro problema lá na frente, que a gente quer resolver um, não criar outros, né? Então tem que ter prudência, mas tem sim formas da gente poder minimizar e amenizar um pouco os impactos aí dessa fome arrecadatória desse governo, tá bom? Tamo junto, pessoal, boa noite para vocês, qualquer coisa a gente está à disposição. E doutor Michel, obrigado, viu, pela participação, obrigado pelo conhecimento compartilhado, obrigado por trazer aí tanta informação relevante para nós. Foi um prazer, Maicon. Obrigado, pessoal. Boa Valeu. noite, um abraço. Tamo junto, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.